A Bíblia diz que no capítulo 6, que embora preso fisicamente falando, o capítulo 6 diz que no versículo 19, ou melhor dizendo, no versículo 20, ele vai dizer assim: pela qual sou embaixador. Ele está dizendo que Paulo se considerava um representante deste reino de Deus, um embaixador. Obrigado, irmão. Mas aonde? Num palácio, no escritório, num local público, num algo assim. Não, ele estava preso, embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. A Bíblia diz que na carta aos Filipenses, que ele, literalmente, cada soldado da guarda pretoriana ficava ali vigiando aquele preso, e Paulo não perdia a oportunidade. Embora preso, o que ele fazia? Ele pregava a palavra para o soldado da guarda pretoriana, lá em Roma. Glória a Deus. Irmãos, de forma que isso é uma lição de vida para todos nós, que muitas vezes não estamos presos fisicamente, mas estamos presos circunstancialmente. Alguma circunstância da vida te prendeu, aí você fica logo esmorecido, desanimado, decepcionado. Teve um servo de Deus que, não sei qual foi assim, o que passou na cabeça dele. Aquele que disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente ele envia os discípulos e diz: pergunta para ele se és tu o que havia de vir, ou haveremos de esperar outro. Vocês sabem o que foi que Jesus fez? Confirmou com sinais e comprovou, autenticou, ratificou que ele era o Filho de Deus através dos sinais do seu ministério. Glória a Deus por isso. Diga a João: os coxos andam, cegos veem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Diga isso para João. Diga para ele não ficar desanimado. Tem momento que a gente pensa que Deus vai agir, Deus vai entrar na cadeia, Deus vai quebrar as correntes, e Deus vai fazer um bocado de coisas. Com Pedro ele fez isso, mas com João ele não fez. Você sabe o que aconteceu com ele, né? A história está aí. Cortaram a cabeça dele. Deus não salvou ele da hora da morte. Deus não tirou ele da prisão. Ele ficou preso até a hora da sua morte. Glória a Deus. Mas voltando aqui ao assunto sobre a prisão de Paulo em Roma, diz que ele testificou para cada um dos soldados e ele conseguiu ganhar alguns para Cristo. Glória a Deus, de forma que houve assim um rodízio, né? Todos eles ouviram as palavras do prisioneiro Paulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Glória a Deus. Outra vez, uma passagem bastante conhecida, vocês devem lembrar. Essa passagem, se você for pegar, serve muita coisa para nós. Paulo em Filipos, essa carta que ele escreveu, né?
ele começou a pregar, e ele começou a falar de Jesus para as pessoas, e houve uma perseguição religiosa. Ele levou uma surra de vara nas costas, foi peia mesmo, que as costas dele ficaram carne viva, e eles foram colocados no tronco, prenderam os pés, as mãos dele, juntamente com Silas. Se fosse eu e você, o que nós faria? Eu acho que a gente começava a lamentar, reclamar, cadê esse Deus? Mas o que foi que Paulo e Silas, depois de levar peia nas costas, eles nem julgados foram, já foram logo presos. Aí quando eles estavam lá aprisionados, com as feridas nas costas, com as mãos e os pés presos, como missionários, agora estavam sendo mal vistos. Porque que missionário é esse que foi preso? O pessoal bota logo, esse rapaz roubou alguma coisa, fez alguma coisa de ruim, porque está preso. Mas nem toda prisão tem a justiça verdadeira. Muitas vezes tem a injustiça dos homens. Não é verdade? Porque nem procuraram para perguntar quem é o fulano que estava sendo ali aprisionado, apanhou, não perguntaram nada a ninguém. Mas os irmãos sabem o que aconteceu, né? Tem vários hinos. À meia-noite, Paulo e Silas, prisioneiros do Senhor, o que eles faziam? Lamentavam a sua sorte. Não. Choravam de tristeza. Não. Pelo contrário, adoravam, louvavam, cantavam hinos a Deus. E à meia-noite houve um terremoto, as prisões, as cadeias quebraram, e Paulo conseguiu ali deter, pela graça de Deus, os presos, e todo mundo ficou ali ouvindo as palavras de Jesus através do missionário, através da vida de Paulo. De forma que nessa passagem, irmãos, ela vai falar para nós que quando a tribulação for tão forte na tua vida, você não vá para a murmuração, não. Vá louvar a Deus, vá pedir algo, vá orar a Deus. Está aflito, ore a Deus, porque Deus vai entrar com providência e Ele vai passar esse momento circunstancial. E outra coisa, os homens podem prender fisicamente, puderam prender as suas mãos, prenderam os seus pés, feriram as suas costas, mas aquilo que estava no coração dele, na alma dele, era o louvor que subia a Deus, não estava preso. Então Deus, ele louvou a Deus em meio à adversidade. Isso não é fácil de fazer, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Então essa passagem bíblica, eu lhe citei o livro de Atos, quando Paulo estava em Jerusalém, e teve várias profecias, né? Paulo estava lá em Éfeso, próximo de Éfeso, Troade, quando profeta pegou o cinto dele e ligou a Paulo e diz: assim te farão os judeus em Jerusalém, eles vão te prender e vão te matar. E Paulo diz: olha, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade que eu vou, me aguardam tribulações e prisões. Então, a experiência de Filipos, e agora em Roma, ele vai escrever essa carta. Mas até eu citei o motivo da prisão, né? Não foi por questões, não foi um crime, por mais questão de palavras, né? Porque os judeus, Paulo começou a discursar, a fazer a sua defesa, e no meio daquela defesa, no capítulo 22, ele vai citar a seguinte palavra, quando ele vai testemunhar que ele votou a favor do apedrejamento de Estevão, no versículo 21, Deus falou para ele: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe,
E quando ouviram até essa palavra do 22, e levantaram a voz, e dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Então eles clamando eles, arrojando de si as suas vestes, lançaram pó para o ar, e aí pegaram Paulo para ser preso lá em Jerusalém, e para ser julgado, condenado e morto. Mas os romanos entraram em ação, a guarda, e conseguiu tirar ele daquele movimento, e ele foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia, de Cesareia ele foi até Roma, naquela embarcação, e depois de tudo isso, ele lá de Roma escreve essa carta aos Filipenses e aos Efésios também. E escrevendo essa carta, ele vai dizer, ele vai pedir, ele vai fazer um apelo à igreja de Éfeso, igreja aqui local, também serve para nós. Ele diz assim: rogo-vos, ele diz, peço pelo amor de Deus, meus irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui, meus irmãos, Paulo vai expressar o modo de proceder, o procedimento, a palavra-chave é essa, procedimento daqueles que foram chamados, vocacionados para ser prisioneiro do Senhor Jesus. Ei, pastor, o senhor está pegando pesado aí. Eu não quero ser prisioneiro do Senhor Jesus, não. Eu sou livre. É verdade? Qual é a ideia que você tem de liberdade, jovem? Qual é a ideia que as irmãs têm de liberdade? Para alguns hoje, liberdade é aquela: meu corpo, minhas regras. Isso é a ideia de liberdade. Glória a Deus. Mas não é essa a verdadeira liberdade. Porque eu quero dizer diante de Deus, irmãos, que literalmente, assim, de forma espiritual, simbolicamente falando, somente aqueles que estão presos no Senhor é que eles desfrutam da verdadeira liberdade. Somente aqueles que são presos no Senhor desfrutam da verdadeira liberdade. Então essas prisões de Paulo aqui, eu posso dizer que é um reflexo que ele realmente estava preso, né? E ele foi chamado para ser um seguidor de Jesus, mas um seguidor tão que vestiu mesmo a camisa, não assim literalmente falando, mas vestiu a camisa do compromisso, da entrega, como a Leia cantou, da consagração. Esse hino que a Leia cantou aí, meu irmão, se eu fosse dar uma doutrina baseada nesse hino, é só pé para nós. Como é que está o teu tempo? O que é que tu está cantando? O que é que tu está se ocupando a tua mente? Aonde é que estão indo os teus pés? Irmãos, é um hino de consagração, 432 da harpa cristã. Glória a Deus. Mas vamos definir aqui o que não é a liberdade. E eu quero tomar como base a própria carta no capítulo 2, porque o homem, o ser humano, ele disse: liberdade é fazer o que me faz feliz. Mas nem sempre a felicidade dos homens está dentro do projeto, do propósito de Deus. Porque os homens querem ser felizes do seu jeito, da sua forma. Na verdade, o capítulo 2 de Efésios, da carta, Paulo vai dizer assim, que no outro tempo, versículo 2, na outra época, aí ele vai dizer, andastes. Como é que o ser humano anda? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre a quais até nós mesmos andávamos, como?
nos desejos da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros assim o são. Então, notaram aí que essa liberdade proclamada aqui nesse versículo é uma falsa liberdade, porque de forma ou de outra, a pessoa não é livre por si só, ou ela é prisioneira dos seus próprios desejos carnais, ou ela, por entrega, por questão de fé, ela se torna um prisioneiro do Senhor Jesus. Qual é a melhor opção? Glória a Deus. Para muitos, viver essa liberdade de fazer aquilo que a carne quer, de viver essa vida de entrega, de malignidade, de vida libertina, na verdade, é uma falsa liberdade. Então o apóstolo está dizendo que esse tipo de procedimento, esse tipo de comportamento, eles na verdade não traz uma verdadeira liberdade, porque aprisiona o ser humano às suas próprias cobiças, aprisiona o ser humano às suas próprias paixões, aprisiona o ser humano aos seus próprios desejos, deleites e prazeres. Então ele está preso. Se você perguntar para uma pessoa que é viciada em pornografia, ela vai dizer assim: não, eu vejo o que eu quiser, minha mãe não manda em mim. Porque antigamente, eu até falei isso aí na escola dominical, antigamente os jovens escondiam assim, né, umas revistas indecorosas, que os pais tocavam fogo. Mas hoje em dia meu filho está bem guardadinho lá dentro do quarto. Mas num clique, ele acessa ao mundo pernicioso, maligno, e isso vicia, escraviza a mente e o coração do homem, que a pessoa vai para a igreja, mas o coração e a mente está preso. É preciso que o Espírito Santo de Deus possa romper com essas ataduras que prende o coração do homem e da mulher, para ele ser prisioneiro do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, isso é a falsa liberdade dos homens, é escravizada pelos desejos carnais, naturais, mas eu quero mostrar a verdadeira liberdade, é ser prisioneiro do Senhor, é andar conforme o chamado do Senhor. Olha aí, que bênção. O cristão na sua trajetória, irmãos, ele tem que andar conforme o propósito de Deus. Prestemos atenção, o capítulo 4, na parte que ele diz assim: eu rogo como eu, que sou preso do Senhor. Se você notar, o preso ele tem muitas restrições, né? É ou não é? Eu sei que hoje em dia já inventaram tantos direitos para os presos, né? Tem um pessoal que mata o pai e mãe, aí tem direito de sair do dia das mães e dos pais. Não sei que contradição é essa. Totalmente desconexo com a realidade. Mas é os direitos, né, que o ser humano tem, né? Mas é necessário a gente observar realmente que o ser humano, o homem, ele cria, né, as suas leis para seus próprios benefícios, ou daqueles que estão numa situação de restrição. Mas a restrição de Paulo não matou o seu ministério. É isso que eu quero ministrar aqui, que ele embora restrito, preso todo dia, conversando com um soldado da guarda pretoriana, conversando do evangelho, falando de Jesus, ele falava de Jesus, ele ia pregando, e ele vai dizer: eu como prisioneiro do Senhor, eu faço um apelo para vocês, irmãos da igreja de Jesus Cristo aqui nesse lugar. O Espírito Santo diz: olha, vocês possam andar como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Irmãos, os prisioneiros do Senhor são aqueles que cumprem o propósito do Senhor, são aqueles que andam conforme o chamado do Senhor. Isso é verdadeiramente não
calou, não, como é que se diz, fechou a pregação, agora eu vou falar aqui de bem atual, a agenda do apóstolo Paulo, se é que ele tinha, né, a agenda, né? A agenda de Paulo parecia que estava circunscrita a um local só. Foi nessa hora, eu escutei até um testemunho essa semana de um pastor que já estava bem velhinho, que foi, como é aquele aposentadoria? Foi jubilado, ele já estava assim bem, mal andava, mas o Espírito Santo começou a dizer: escreva cartas para as pessoas que estão afastadas, escreva cartas para quem não vai mais à igreja. Irmãos, pois ele começou a escrever, dentro das suas possibilidades. Ele não tinha mais aquela mobilidade, não tinha mais aquela eloquência, não tinha mais essa questão de ir para outros lugares, mas em casa mesmo, ele começou a colocar o plano de Deus em ação, e de repente foram chegando pessoas naquela igreja, e as pessoas, olha, eu estava numa situação lá irreversível, numa situação terrível, mas uma palavra, uma carta que alguém enviou, uma palavra que acertou o meu coração, e eu voltei para a igreja. Irmãos, olha, o trabalho de Deus é exatamente isso, é você desempenhar o chamado para o qual Deus te proporciona. Se você, nesta noite, você quer desfrutar dessa liberdade que há em Cristo Jesus, o Senhor diz que nós temos que, no capítulo 4 de Efésios, nós temos que andar conforme como é digno dessa vocação com que nós fomos chamados. Glória a Deus. Mas vamos adiantar aqui os procedimentos daqueles que foram, como é o procedimento daqueles que andam, qual é a forma como nós devemos nos manter, nos portar como digno da vocação com que fomos chamados. Glória a Deus. Essa palavra andar como é digno, porque existe um chamado espiritual, existe uma chamada grandiosa na vida do cristão, né? A pessoa diz: não vou ser crente não, porque a vida do crente é muito monótona. Isso é o pensamento mundano, né? Eu não quero viver essa vida monótona, eu quero divertir, eu quero fazer coisas. Mas presta atenção, você se diverte se embriagando, se prostituindo, gastando dinheiro com aquilo que não é pão, e se acaba e destrói a si mesmo com os vícios. E que liberdade é essa? Isso é uma falsa liberdade. Mas existem uns procedimentos para aqueles que foram chamados, vocacionados. Há um equilíbrio, irmãos. Aqui, presta atenção. Essas cartas, elas colocam essas duas pautas. Existe a parte teológica, doutrinária, e existe a parte prática. Nós não podemos, é igual uma balança, né? Não pode se pender só para o lado de um lado, não. Tem que ter um equilíbrio, né? Andar como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Meus irmãos, uma coisa que nós vamos observar aqui no versículo 2, nós já vamos falar de um primeiro procedimento daqueles que andam como é digno da vocação com que nós fomos chamados. O primeiro procedimento é que Paulo diz: andando com toda humildade. Andando com toda humildade. Meus irmãos, isso é necessário. Glória a Deus. Existe um sentimento que ele quer dominar o coração dos homens, das pessoas. Aquele sentimento de vaidade pessoal. É orgulho. Está entendendo? O orgulho. As pessoas que são orgulhosas, elas carregam dentro de si. Eu posso dizer que é como se fosse, na verdade é o primeiro, é o pecado original. Não é assim? Eita, você foi agora
O pecado original não foi de Adão e Eva, não? Hã? Não foi, não? Onde foi que surgiu o pecado no mundo? O pecado surgiu foi nas regiões celestiais. Ele disse: irei. Ele foi dominado pelo orgulho. Ele se encheu do eu. Ele se tornou prisioneiro do orgulho. E ele elevou-se acima das alturas. E com Deus não tem esse negócio, não. Com Deus é o seguinte: os que se humilham diante do Senhor, Deus honra. Mas os que se exaltam diante de Deus, Deus abate. Deus não tem essa, irmãos. Deus abateu Nabucodonosor. Deus abateu os poderosos deste mundo. As pessoas que se levantam contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus. Irmãos, só basta um toque do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ensinou uma lição prática. Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou humilde de coração. Glória a Deus. É preciso andar em humildade. É preciso reconhecer que nós somos pequenos. O grande aqui é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Ele é o grande. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Todo-Poderoso. Por isso, quando alguém se achar melhor do que os outros, essa pessoa não está andando no procedimento da vocação, como é digno da vocação, como nós fomos chamados. É preciso estar em espírito de humildade. E Deus abate o soberbo. Que nesta noite nós possamos fazer a oração do salmista, conforme está no Salmo 19, depois você vai ler: livra-me, não deixa que a soberba domine o meu coração. Porque o próprio Davi sabia que a soberba, quando ela assenhora um coração, quando ela tem o domínio sobre uma pessoa, a pessoa fala por si, faz o que quer. Sabe que aquela pessoa soberba, ela diz assim: olha, comigo é assim, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu penso o que eu visto o que eu quero. Glória a Deus. Mas aqueles que são humildes diante do Senhor, ele recebe exortação, ele recebe conselho. Glória a Deus. Irmãos, olha, com Deus é bom a gente andar bem humildezinho, porque Deus tem uma bênção, que diante da soberba tem a queda, mas diante da humildade Deus vai honrar você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas o segundo procedimento, irmão Magno, qual é? Conforme capítulo 4, ele diz: mansidão. Glória a Deus. Essa característica aqui, irmãos, parece ser que as pessoas a pessoa é fraca. Pessoa mansa, exatamente, a mansidão, ela faz parte de um dos componentes do fruto do Espírito Santo. A mansidão é algo que tem que ser trabalhado em cada um de nós. Por que tem que ser trabalhado? Eu quero me reportar a uma mensagem que foi pregada na semana passada, que o nosso irmão Miqueias falou sobre não deixar o nosso coração ser dominado por quê? Pela ira. Claro que ninguém é perfeito. O próprio Paulo vai dizer isso: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo que, por mais que nós somos humanos, nós podemos até nos irar, mas muitas das vezes nós nos iramos com muita facilidade. E isso está faltando, como eu estou afirmando aqui, baseado nessa palavra: andar como é digno da vocação com que fomos chamados. Como presos do Senhor, nós temos que andar como é digno da vocação com que nós somos chamados. Porque uma pessoa que é, como eu falei inicialmente, que é dominada pelo procedimento do orgulho, que não cultiva a humildade, uma pessoa que não procede com mansidão, ela se torna uma presa fácil da ira. E uma pessoa irada, meu Deus do céu, meu Deus, tem uns irmãos que, quando se ira, perde o controle emocional. Irmãos, nós precisamos refletir que o nosso chamado
é para nós andarmos conforme como é digno da vocação com que nós somos chamados. Em segundo, o procedimento é um procedimento de viver uma vida livre da ira com facilidade. E a ira com facilidade, ela vai aglutinando, ali vai compondo, fazendo parte da sua história de vida. Daqui a pouco aquilo vai se tornando uma prática. E você não tem um domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus em Cristo nessa noite possa estar trabalhando em nós, conforme esses procedimentos que fazem parte do nosso chamado, conforme a vocação com que nós somos chamados. O terceiro procedimento, eu já vou adiantando. Esse daqui é interessante. É uma palavra tão difícil assim, né? Vamos lá, vamos fazer aqui a soletrando aqui. Na minha versão é longanimidade. O que é isso, irmão? O terceiro procedimento, em outras palavras, é a paciência. Irmão, eu não tenho muito não, irmão. Minha paciência é bem curtinha, irmão. Misericórdia. Qualquer coisinha eu explodo logo. Eu sou um estopim curto. Eu sou um pavio curto, irmão. Mas, irmãos, a paciência é algo que tem que ser trabalhado. Claro que eu sempre digo, ninguém pede paciência, né? Porque se pedir paciência, o que acontece? Você sabe o que é, né? A paciência produz, a tribulação produz a paciência. E com o seguinte tem a esperança. E a esperança você não é confundido, porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Mas, irmãos, algumas circunstâncias, como eu falei, a circunstância que Paulo foi preso, injustamente, apanhou, e aquilo poderia prender, poderia tornar o coração do apóstolo refém de um mau tempo, refém de uma circunstância desagradável. Há pessoas até na igreja que enfrentam revés, e de uma forma ou de outra, ela fica impaciente, ela perde o equilíbrio emocional, e ela não projeta esse andar conforme o digno da vocação com que nós somos chamados. Meus irmãos, a paciência é algo que vai sendo trabalhado pouco a pouco, é um processo progressivo em nossa vida. Eu lembro-me, ninguém quer passar por certas provações, ninguém, mas tem 3 jovens, eu li uma parte da história deles, que o rei disse: eu vou acender um fogo aqui, quem não adorar vai ser lançado. Vai ser uma prova, viu, irmão? Irmão, tem cada prova que os nossos irmãos às vezes atravessam, são situações que provam se realmente nós somos ou não somos, que nós não temos que proceder conforme o chamado, como escravos de Cristo, como prisioneiros de Cristo. Prestemos atenção. Vocês lembram o que foi que os soldados fizeram lá na Babilônia? Amarraram, prenderam Misael, Ananias e Azarias. O que aconteceu? Os próprios combatentes que foram lançar eles morreram queimados. E quando passou um tempo, daqui a pouco estavam os 3 jovens passeando dentro daquela fornalha. Eu sei que o rei teve uma visão de um 4º homem na fornalha, de forma que aquela provação, quando eles foram lançados para fora, diz que nem cheiro de fumaça tinha nas roupas dele, nem no corpo dele. E os irmãos sabem que quando as irmãs estendem as roupas, né? O vizinho mal criado que toca fogo lá, meu irmão, uma tribulação para quem sofre de asma. As roupas ficam um mau cheiro de fumaça. Mas enfim, os jovens estavam, a aprovação deles serviu só para uma coisa. O que foi? Muitas vezes nós estamos presos a umas circunstâncias, estamos presos circunstancialmente, estamos presos a alguém que nos provocou, estamos presos a uma situação de revés, mas a
aquela provação, ela queimou as amarras daqueles 3 jovens. Eles agora estavam andando soltos, eles estavam agora livres, embora presos pelo Estado, presos por Nabucodonosor, poderiam até ser mortos, mas eles não foram mortos, eles não ficaram presos. A provação civil para prová-los, para queimar as amarras que estavam prendendo ainda, porque tem coisa ainda que ainda está amarrado. Tem algumas amarras que prende a gente. Glória a Deus. E o Senhor disse para após a ressurreição de Lázaro, Lázaro estava vivo quando Jesus mandou ele sair. Mas uma outra palavra que Jesus disse: desatai-o. Tem alguma coisa que tem que ser desatado em nós. Glória a Deus. Então, a longanimidade, muitas vezes, essa suportar, né? Essa paciência. Mas eu quero correr um pouquinho e já partir para um quarto procedimento. Primeiramente, nós falamos aqui sobre andar como é digno da vocação com que nós somos chamados como prisioneiros do Senhor. Primeiro procedimento, eu falei de humildade diante da honra, tem que ter humildade. A mansidão de uns para com os outros. Eu estou falando só de questões relacionais. Longanimidade, a paciência diante dos embates, das circunstâncias desagradáveis. E o quarto procedimento qual é? Ei, pastor, esse está aqui. Tem que pedir muita graça a Deus, porque eu não tenho uns irmãos que eu não suporto não, pastor. Fulano não entra. Pois bem, mas o escritor diz assim: andemos como é digno da vocação com que nós fomos chamados, como presos do Senhor, suportando uns aos outros. Irmãos, tem uns que são trabalhosos, tem uns que dão trabalho mesmo, mas a Bíblia diz: suportai a fraqueza dos fracos, levai o fardo uns dos outros. Então eu sei que você pode estar sofrendo de um sentimento perfeccionista, porque tem que ser assim, tudo tem que ser assim conforme o script. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque alguém teve paciência com você e comigo, alguém suportou, glória a Deus. Então esse procedimento aqui, eles trazem esses procedimentos, eles formatam aquilo que nós podemos, na conclusão dessa mensagem, dizer para os amados irmãos, conforme Efésios 4, versículo de número 3, para andarmos como é digno da vocação com que nós somos chamados, é preciso mantermos uma vida de procedimentos, de humildade, de mansidão, de paciência e de suportar uns aos outros. Mas presta atenção, não é suportar simplesmente, é suportar por amor a Cristo. Porque, irmãos, é interessante, porque se depender de mim, de você, nós destacamos: esse aqui não serve, esse aqui não presta. Deus não faz isso não, irmão. Deus ama a ovelha perdida, Deus ama o desgarrado, Deus ama a ovelha doente, Deus ama a todos, Deus quer salvar, Deus quer restaurar. Mas muitas vezes, eu até preguei essa mensagem, Davi conviveu com os filhos de Zeruia. Os filhos de Zeruia eram ruins de relacionamento. Qualquer coisinha eles queriam logo puxar a espada. Queria que Davi agisse logo conforme os ditames da dominada carne. E Davi: tenha calma, filho de Zeruia, tenha calma, Joabe. Então, meus amados irmãos, conviver com os diferentes, com as pessoas que às vezes só Jesus, a gente diz assim, só a graça, irmão. Mas vamos contar com os filhos de Zeruia, porque eles fazem parte desta obra. Eles são pessoas, são trabalhosas, mas Deus ama até os trabalhosos, porque são os trabalhosos que vão forjar o caráter de Cristo em mim e você. Glória a Deus.